Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e uma grande aposta que eu fiz nas ações da empresa. Eu coloquei uma boa parte da minha carteira nas ações da Petrobras e eu acredito que existe um fator aqui na empresa que pode fazer a ação se valorizar fortemente na bolsa e ainda por cima pagar excelentes dividendos. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem qual é este negócio inovador aqui na empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente pega aqui a carteira do canal, a gente percebe que a Petrobras, Petri 4, tomou uma posição até que interessante. Sabe por que eu falo uma posição interessante, pessoal? Porque lá no início da minha trajetória de investimentos, eu falava de que eu nunca teria uma ação cíclica na carteira. E vocês podem pegar meus vídeos lá 2 anos atrás, tá? Eu falava a seguinte forma: pessoal, eu sou totalmente previdenciário, eu nunca vou ter uma empresa cíclica na carteira. E sabe o que eu aprendi, pessoal? Uma grande lição. Nunca faça promessa para si mesmo, porque a sua opinião ela vai mudar ao longo do tempo. Então, se eu tivesse a oportunidade de falar lá para o Pablo do passado, eu falaria: Pablo, não fique tão convicto. Por quê? Porque nada é fixo para sempre. As nossas opiniões podem mudar e hoje, aparentemente, eu vejo uma grande oportunidade nas ações cíclicas, ou seja, empresas de commodities na Bolsa de Valores. Em particular, a Petrobras, eu andei estudando a empresa, fiz uma análise de resultados e eu acho que ela tem uma boa expectativa no médio a longo prazo. Fora que boa parte da minha carteira, eu falava mal aí das empresas cíclicas, né? Tecnicamente a minha carteira está inteira em empresas cíclicas. Banco do Brasil, ligada ao agronegócio, é cíclica. BR Partners, ciclo aqui macroeconômico dos bancos de investimento é cíclico. Petrobras é cíclico e Vale é cíclico. Então, se a gente parar para analisar, eu só tenho nomes cíclicos na minha carteira e eu acabei indo mordendo a língua, né? Porque falei de que nunca teria empresas cíclicas na carteira. Bom, tratando-se aqui da Petrobras, quando a gente olha para a empresa, a gente não tem que ficar aficionado com a questão estatal, com a questão do governo. O principal ponto que a gente precisa observar na Petrobras é o quê? É o produto da empresa. É isso que vai definir de fato os resultados futuros e também os próximos lucros e receitas que a empresa for proporcionar ao investidor. Perceba que 74% da Petrobras está no mercado doméstico. Então perceba que as exportações ocorrem do Brasil para países ali, principalmente aqui os BRICS, né? País asiático, China e também um pouco aqui dos Estados Unidos. Então essa tarifação do Trump, a gente consegue perceber que não vai ter um impacto tão significativo a ponto de prejudicar, né, a receita da Petrobras. E quando a gente olha aqui para a receita da Petrobras, pessoal, a gente percebe a seguinte questão, tá? Tecnicamente, toda a receita dela está exposto no petróleo e os seus derivados, diesel e gasolina. Então, quando a gente fala em Petrobras, o que importa é o petróleo. Por isso que a gente tem que analisar com firmeza o preço da commodity, o preço do barril do petróleo, que é o Brent. É aqui que os resultados da Petrobras serão definidos de uma vez por todas. E sabe um fator importante na Petrobras que eu não vejo ninguém contando para vocês, pessoal? É que hoje a Petrobras está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo do que antigamente. Primeiro que hoje a gente tem uma Petrobras
com uma dívida líquida extremamente controlada. Muito melhor do que a dívida lá nos anos de 2016, onde a dívida da Petrobras tinha explodido, tinha ido para a faixa de 15 vezes. Hoje a gente tem uma dívida líquida controlada na faixa de 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Mas não é nem esse fator que faz a empresa ficar protegida, e sim por conta do lifting cost na empresa. Pablo, o que é o lifting cost? Traduza para nós. Custo de extração médio por barril. De lá para cá, do ano de 2016 até agora, a Petrobras ela veio reduzindo esse custo de extração a uma magnitude muito alta. E hoje ela tem um custo de extração baixo de 28 dólares o barril, simbolizando que para a Petrobras hoje ter prejuízo na sua operação, o preço do barril do petróleo precisaria cair para a faixa de 28 dólares. Pessoal, quiçá, né? Vamos aqui ser a parte. É totalmente impossível do preço do petróleo cair abaixo de 28 dólares. Pablo, na verdade impossível não é. Não, de verdade, pô, impossível não é. Alguns momentos da história, o preço do barril caiu, mas aí é que mora o pulo do gato. Quando o preço do barril cai para um nível tão baixo como este, o mercado ele não deixa ficar por tanto tempo. E aí, ele já injeta liquidez para que os preços voltem à sua normalidade. Por quê? Porque existe um fator, pessoal, que se o preço do barril do petróleo ou de qualquer commodity cair a tal ponto de inviabilizar a produção e, né, basicamente o estoque, a exportação e importação de uma empresa, isso aqui não é permitido. E aí o mercado joga a commodity para cima na tentativa de voltar. Porque, pessoal, se a commodity se desvalorizar a tal ponto de prejudicar a saúde financeira de várias empresas ao mesmo tempo de commodities, isso aqui pode ser o fim da economia global. E pode aí fazer até as pessoas passarem fome. Por exemplo, imagina se a soja cai num nível abrupto e fica ali por muito tempo naquilo. Basicamente, as empresas não vão querer exportar ou importar por um preço alto, por um preço baixo, perdão, né? Quando for ali vender as suas mercadorias. Então, consequentemente, o mercado joga o preço dessas commodities para cima, na tentativa de trazer de volta um resultado pelo menos sólido. Não, lógico, lucros robustos, mas você tem pelo menos essa garantia de que o preço não vai ficar para sempre em baixa. E aí, se você pode se aproveitar desses ciclos do mercado para comprar barato, que nem quem comprou Petrobras 2020, comprou em 2016, quando o preço do barril estava baixo, conseguiu, obviamente, um retorno de 1.200% de retorno. Isso aqui dá mais de 20% ao ano de rentabilidade. Então, olha só que interessante, pessoal. Comprar a Petro quando tudo vai mal é algo aparentemente interessante. E agora, aparentemente, esse cenário está se acontecendo de novo. E detalhe, hoje a Petrobras, como eu falei, está protegida, tem um lifting cost mais baixo. Imagina daqui a 10 anos, se ela continuar assim, o lifting cost dela vai ser ainda menor. Então a gente não está precisando passar por toda aquela turbulência. A empresa já está barata e até que tem reportado resultados acima da média. Quando a gente pega aqui, ó, a apresentação de resultados do segundo trimestre, perceba que mesmo com o petróleo baixista, a empresa tem tido aumento da produção, tem explorado campos para aumentar a produção de barril de petróleo, a empresa tem apurado um resultado operacional muito interessante, tá? 9,2 bilhões de EBITDA em dólar. Isso aqui, se a gente quantificar em reais, em apenas um trimestre, a Petrobras teve o equivalente a 49 bilhões de reais por trimestre. Se eu multiplicar isso aqui por 4, nós temos 197 bi de resultado operacional para a Petrobras. Isso aqui é muito bom, pessoal. Simboliza que a empresa hoje é puro caixa líquido. E sabe o que isso significa? Que a ação está barata. Já vamos tratar disso daqui a pouquinho, tá? Outro ponto também é que a Petro, ela tem feito investimentos, mas perceba que os investimentos não têm sido tão significativos a tal ponto de prejudicar o repasse em dividendos. E hoje, para quem é acionista de Petrobras, tem um direito de receber 45% do fluxo de caixa livre na forma de dividendos. E não para por aí. A empresa, além de ter essas proteções do custo médio de extração do barril e essa questão da flutuação de preço, se caso o preço do barril ficar acima de 40 dólares, a empresa paga o mínimo de 4 bilhões de dólares em dividendos a mais do que ela já paga na política normal. Então, considerando o dólar atual e supondo um resultado operacional na mesma magnitude, Petro poderia deliberar em proventos de um cenário conservador 43 bilhões de reais. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual da empresa, que está em 404 bilhões, temos então 10,6% de dividend yield. Então perceba que num cenário pessimista, a Petro já te pagaria o equivalente a 10% de yield. E num cenário otimista, com alta da commodity, crescimento da demanda, ela poderia te proporcionar 21,3% ao ano em dividendos. Quando a gente mede a métrica da Petrobras com outros indicadores, menos o payout médio da empresa, vezes o ROIC,
que fica na faixa de 12,74. Pablo, por que ROIC e não ROI? Justamente por conta que o ROI ele acaba sendo falho para empresas de alto capital intensivo porque ela tem dívida líquida na composição. Então, já descontando a dívida, o ROIC ele é o ROI já descontando a dívida, então já é uma rentabilidade mais justa. A gente tem um provável crescimento para a Petro de 8,9% ao ano. Supondo que a Petro vai crescer esses 8,9% ao ano e ter uma média de dividend yield na faixa de 10,5%, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 19,4% ao ano. Isso aqui é um retorno embutido muito interessante. Fora que utilizando outro indicador chamado PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com quanto ela vale, portanto para a Petro a gente tem um esquema diferente, a gente não usa ali o PL majoritariamente. A gente olha para o EV sobre EBITDA, que mede a geração de caixa sobre o valor de firma. Perceba que o EV sobre EBITDA da Petro hoje é de 4,15, a média da empresa é de 7,52. Então, denotando 4,12 sobre uma taxa de crescimento de quase 9 ao ano, temos um PEG Ratio de 0,45. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 já é uma empresa barata e abaixo de 0,50 já é uma empresa extremamente descontada. Sinal que hoje a Petro teria que, para ser negociada no PEG Ratio normal, pelo menos 9 vezes EBITDA. Claro que isso aqui, por ser uma estatal, vamos colocar uma quantidade menor, 7 vezes. Ainda assim, com o EBITDA operacional na faixa de 196 bi, vezes aqui 7,96 de EBITDA e dividido, no caso, retira a dívida líquida, porque esse aqui é o valor de firma, temos um valor de mercado justo para a Petro de 1,2 trilhão de reais. O que dividido pelo valor de mercado atual, a ação teria um potencial de alta de 205%. E não para por aí. Colocando o indicador de preço justo do Benjamin Graham, já que é uma empresa da velha economia, funciona muito bem calcular preço justo para as ações da Petrobras, nós temos aqui um preço justo de R$ 81, que dividido pela cotação atual de R$ 30, potencial de alta de 171% na cotação da Petrobras. Pessoal, isso aqui é um potencial de alta expressivo, apenas para a Petrobras ser cotada no preço justo. Fora que em cenários de alta de commodities, a empresa costuma ser precificada por um nível ainda maior. E nem conto para vocês a cereja do bolo. Para vocês que já ficaram comigo aí engateando para o final deste vídeo, a grande cereja do bolo na Petrobras é a margem equatorial, que é basicamente um negócio aqui na Petrobras que pretende dobrar a capacidade de produção de petróleo da empresa para os próximos anos. Então imagina, demanda da Petrobras crescendo com produção em alta, ainda por cima uma commodity em alta ou estável, isso já gera multiplicação de resultados para a empresa no longo prazo. A empresa pode dobrar a capacidade de produção, dobrar a receita, dobrar o lucro, consequentemente o mercado precificar a ação por múltiplos mais elevados e, consequentemente, também pagar um dividendo expressivo, já que o grande retorno que aconteceu na Petrobras foi advindo dos bons pagamentos de proventos. E perceba que em 5 anos você conseguiu uma rentabilidade de 357%, já incluindo dividendos na conta, e ganhou facilmente dos índices de inflação e também do próprio Ibovespa. Foi por isso que eu decidi colocar a Petro na carteira, porque as projeções futuras da empresa parecem ser muito promissoras, mas claro, a gente sabe das sazonalidades, a gente sabe que é uma empresa cíclica, por isso que a gente não vai colocar grande parte da nossa carteira em uma empresa cíclica, tá? A gente faz, obviamente, o gerenciamento. Ué, Pablo, mas colocou em Banco do Brasil e você mesmo falou que é cíclico, mas é que tal, o Banco do Brasil não é cíclico a tal ponto quanto a Petrobras. Ele tem o agro, mas ele tem uma pequena parte da carteira de crédito dele atrelada ali para para grandes empresas, crédito consignado, que acaba tendo ali um nível de inadimplência um pouco mais controlado. Então, ele é a menos cíclica que tem aqui na carteira, tá? A BR Partners, Petro e Vale são as mais, mas consequentemente temos ali uma correlação muito positiva nessas empresas, porque o cenário ainda está barato, juro ainda está alto, commodities se desvalorizando, então a gente tem aí um cenário muito favorável para acumular ações em preços baixos. Quando a gente tiver uma virada da Selic alta da commodity, eu tenho certeza que essas empresas vão reportar resultados extremamente positivos. E supondo que minha carteira continue gerando aqui, eu tenho ali 140.707 aplicado, isso aqui é o meu patrimônio aplicado nessa carteira, renda 25% ao ano, porque eu consegui uma rentabilidade na carteira muito expressiva. Perceba aqui, ó, em apenas 12 meses eu consegui mais de 40% ao ano, então projetar aqui 25% ao ano para mim já fica legal. 10 anos no tempo e aporte do bolso. Detalhe que eu vou voltar, pessoal, a aportar com mais intensidade aqui na carteira para novembro de 2025. Então fiquem espertos aqui no canal, principalmente se você é membro. Eu vou liberar para a parte de membros para meados ali de novembro um novo aporte aqui
na carteira do canal. E aí, consequentemente, você vai ter acesso às minhas novas movimentações, mas só para quem é membro do canal, tá? Vamos supor aqui que eu continue aportando, reinvestindo os dividendos, e aí, por consequência, pessoal, daqui a 10 anos eu acumulo um patrimônio de 2 milhões. E vamos supor que eu perpetue isso para 20 anos no tempo. Estou sendo conservador em colocar 25%, porque a gente vê que empresas, quando a gente pega ciclos de baixa, a gente consegue uma rentabilidade até mais elevada. Então, consequentemente, eu poderia ter um patrimônio aqui em 20 anos de 21,3 milhões de reais, que já é um patrimônio bem expressivo, e só de juros entrou na carteira 20 milhões e 1, tá? Então, olha só que legal, pessoal. Esse é o poder dos juros compostos nos investimentos. E quem investe em ações, consequentemente, assume um risco de volatilidade de curto prazo maior, mas com uma potencialidade de retorno imensamente mais elevada. Eu acho que o risco compensa bastante, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação. Pablo, pelo amor de Deus, que complicado. É muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione em tempo real, né, mitigar os nossos riscos e trazer um potencial de retorno mais elevado na minha jornada? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, sem que você precise fazer mais nada. Ela é mais barata que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E ela contém mais de 100 ações aqui que você pode estudar em tempo real. Segundo ponto, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que ter trabalho nenhum para que isso aconteça, e sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso ocorra, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e mais importante fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios. Pessoal, mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, mamão com açúcar. Queria eu ter acesso a uma planilha dessa quando eu estava iniciando. Tá bom, Pablo, já entendi. Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir essa belíssima oportunidade. Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também não se esqueçam de se tornarem membros do canal. Como eu falei, está tendo vídeo com bastante intensidade aqui na parte de membros, fora que vocês também têm acesso aos novos aportes que eu realizo aqui na carteira e o racional por trás desses aportes. Mas não é nem isso o diferencial, pessoal. O diferencial é conteúdo que eu não passo na parte pública com uma intensidade e uma técnica muito mais infalível, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem que tipos de tópicos que vocês querem que eu traga, porque eu percebo, pessoal, que vocês estão gostando muito de Petro, tá? Nesse mês aqui, eu postei um vídeo de Petro, já tá aí quase em mais de 500 visualizações. Então, eu vou trazer para vocês o que vocês querem, não tem como. Não adianta eu trazer aqui tópicos que vocês não estão gostando, senão é perda de tempo. Mas se eu perceber que vocês gostam do conteúdo abordado, se você deixa o like, se você se inscreve, se você comenta, eu vou trazer o que você pedir. São vocês que mandam. Muitos até brincam aqui comigo. Pablo, você não aguento mais, você só posta isso. Pessoal, quem tá mandando não sou eu não. É vocês é que mandam aqui no canal. Eu vou fazer o que vocês querem. Vocês têm o poder, não eu. Então, decidam aí o que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!